bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar para vocês em relação à cocriação da nossa realidade. Se você clicou nesse vídeo, quer dizer que você busca criar uma realidade dos seus sonhos, busca criar uma realidade melhor, mas por alguma razão não está conseguindo. E a razão disso é justamente porque ainda existem crenças para serem ressignificadas, para serem transformadas. Mas para a gente começar, tem muita gente que não entende muito bem o que quer dizer a palavra cocriação, então eu vou trazer uma explicação breve para vocês. Cocriar é diferente de você fazer mágica e criar todas as coisas à sua volta. Não é isso. Cocriar é você criar junto com o universo. O universo, a energia divina, o seu eu superior, tudo aquilo que acompanha você, as energias que estão à sua volta, para em conjunto, de uma forma equilibrada, porque todos estão cocriando ao mesmo tempo. Você não está cocriando só. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua frente, a pessoa que está atrás de você, todas as pessoas estão ao mesmo tempo co-criando. Então é uma união dessas capacidades de co-criar em conjunto que vai manifestar a melhor vida para você e para as pessoas à sua volta. E essa co-criação, ela virá a partir daquilo que você está emanando para o universo, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, das suas ações. Esses 4 pontos, principalmente, vão fazer isso, mas além disso, subconscientemente tem as suas crenças. E elas também participam no processo de criação, de manifestação da sua realidade. Então é importante compreender isso enquanto a gente mergulha nesse nosso processo. E a ideia desse vídeo é falar justamente sobre a oportunidade de você trabalhar as suas crenças, de você modificar as crenças que estão dentro de você, muitas vezes inconscientes. E crenças, só trazendo a significação disso brevemente, é aquilo que você entende como verdade, algo que você reconhece como verdadeiro, como uma lei interna dentro de você. Por exemplo, vamos fingir que você tem dificuldade para desenhar. Você fala, eu não sei desenhar. Ok, isso é uma crença, você acredita que você não consegue desenhar. É óbvio que se você exercitar, você treinar, você vai conseguir. Talvez tenha um tempo para fazer isso, para que você mude essa crença e comece a acreditar que você consegue. Mas até o momento é uma crença. Então você vai fechar toda a realidade que poderia se criar você participando de algum projeto no qual você desenhava alguma coisa. Por quê? Você acredita que você não pode desenhar. Então essa realidade já não vai se criar na sua vida de forma nenhuma. Esse é um exemplo para a gente reconhecer um pouco como a realidade é bloqueada por conta de alguma crença que a gente tem. Essa crença ela é óbvia, ela é elementar, é superficial de reconhecer como ela bloquearia, mas existem outras crenças que não são assim tão superficiais, não são ditas de uma maneira tão objetiva assim como essa está sendo dita. Mas o ponto é, as nossas crenças elas criam a nossa realidade, a oportunidade que você tem de olhar para isso, de modificar as suas crenças e assim conseguir co-criar a sua realidade de uma forma melhor, né? Vamos lá. Agora eu quero que você entenda o que pode dar errado se você não programar a sua realidade, se você não modificar algumas dessas crenças, alguns desses pensamentos, sentimentos que existem dentro de você. Vou dar um exemplo para você, diferente. Se você acredita, por exemplo, que você não é merecedor ou não é merecedora de um relacionamento, o que vai acontecer? Todos os inícios de relacionamento que você tiver, muitas vezes você começa vários relacionamentos, mas eles sempre terminam. Dentro do seu subconsciente é como se tivesse uma vozinha ali dentro, tá lá atrás, indicando para você o que fazer, para que aquela crença se manifeste. Aí se você acredita que você não merece um relacionamento, ou que o relacionamento é deturpado, ou é conturbado, etc., aquilo vai começar a se manifestar. Porque você vai falar uma palavra, você vai fazer uma ação, você vai olhar feio de um jeito, você vai reprovar uma coisa que, tudo bem, aquilo acontecer, não era algo reprovável, mas naquele momento parecia que era. E aí tá aquela vozinha lá atuando em você, que é o seu subconsciente. Na verdade, não é nenhuma voz, é uma sensação que faz aquilo se materializar, né? E aí aquele relacionamento termina. Aí acontece com outro, e isso reforça a crença de, eu não mereço um relacionamento, eu não posso estar em um relacionamento, né? E enquanto você não modificar essa crença, considerando que ela fosse a crença raiz, a origem da questão, você não vai conseguir entrar em um relacionamento, não vai conseguir ficar em nenhum relacionamento. Porque todos eles vão comprovar para você que aquela crença é real. Por quê? Porque você acredita nela. Aquilo que você acredita, você realiza, você manifesta, você traz para a realidade. Então, para que você possa ter, nesse exemplo, um relacionamento, você tem que modificar, transmutar a crença de que você não merece estar em um relacionamento. E André, de onde pode vir essa crença, né? Porque tem vários lugares onde ela pode ter se instalado.
Pode ser que a crença ela tenha se instalado nessa sua jornada desde que você tinha, sei lá, menos de 1 ano de idade, quando você estava na barriga da sua mãe ainda, né? Que são consideradas as crenças primárias que a gente tem aqui nesse momento, que são apenas nossas por conta da experiência que a gente teve. Você teve um primeiro namorinho lá quando você estava na adolescência, e aí aquela pessoa te tratou tão mal e você começou a acreditar que você não merecia ter um relacionamento. Isso pode perdurar até hoje na sua vida. Esse é um lugar de onde pode ter vindo, né? É um dos grades, vamos dizer assim, um dos graus que a crença pode se instalar em você. Mas além desse grau, pode ser que você nunca tenha tido nenhum relacionamento. Acho improvável, mas pode ser que você nunca tenha tido nenhum. Nenhum que parecia que deu errado, nenhum que fosse tão traumático, mas nenhum deles avançou. E aí pode ser que essa crença ela tenha vindo da sua genética. Que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó tenham vivido uma experiência em relação a isso tão traumática, tão poderosa, que isso se impregnou nas células, no DNA deles, antes, obviamente, de você ser gerada, né? E isso chegou até você e ainda está se manifestando na sua vida. Isso a gente chama de crenças genéticas, aquelas que vêm do nosso genoma, que vêm da nossa família, que são trabalhadas aí por diversas vertentes, né? Que trabalham a família principalmente para entender o que nós recebemos dessa nossa família. E aí, mais uma vez, se você não trabalha isso em você, você vai continuar reproduzindo o mesmo ciclo. Eu dei esse exemplo de relacionamento, mas podia ser outra coisa. Podia ser, por exemplo, a questão da prosperidade financeira, de eu mereço dinheiro, ou vamos tirar a palavra merecimento. Vamos colocar uma crença de afirmação, por exemplo, de que o dinheiro é sujo, por exemplo, ou que o dinheiro é a raiz de todo mal. Talvez nessa vida você tenha vivido uma experiência, nessa existência, né? Vivido uma experiência na qual alguém falou para você que o dinheiro era do mal, você acreditou que o dinheiro era do mal, pronto, essa crença se instalou em você. Toda vez que o dinheiro chegar perto de você, você vai fazer o quê? Não, ficar longe de mim, eu não quero ser uma pessoa má, eu quero ser uma pessoa aceita, eu quero ser uma pessoa amada, tira esse negócio de perto de mim, né? E aí, se for pegar na sua ancestralidade também, a gente pode pegar no seu avô, na sua avó, seu pai, a sua mãe, talvez tenham visto alguém que tinha muita energia financeira, muito dinheiro, tratar mal outra pessoa, e aquela pessoa era uma pessoa muito querida, e aí se sensibilizou e falou, nossa, eu nunca vou ser como esta pessoa, eu nunca vou ser podre de rica igual a ela. Podre de rica seria uma outra crença, inclusive, né? Que a pessoa que é rica é podre. Então, todos esses programas que ficam aí no subconsciente rodando, dessa sua jornada de vida, ou das suas experiências familiares, da sua família antes de você nascer, podem estar aí rodando dentro de você. E aí, enquanto você não reprograma isso, você não entra, vamos dizer assim, na toca do coelho para transformar essas crenças, elas vão continuar, mais uma vez, criando a sua realidade. Vão continuar criando uma realidade o quê? Disfuncional para você, porque elas não fazem mais sentido para você, elas continuam impregnadas ali, né? Vou dar um exemplo diferente aqui, que eu quero dar bastante exemplo para ver se vocês conseguem se conectar. Pensa numa crença de povos, por exemplo. Às vezes você é do povo, sei lá, francês, e aí você não gosta do povo irlandês. Sei lá, dei um exemplo aleatório aqui. Por quê? Talvez lá na sua genética, o seu avô, a sua avó, seu bisavô, sua bisavó, seu tataravô, sua tataravó, pode ser bem antes assim, tá? Vai até 7 gerações fácil essa questão genética. E aí tiveram uma guerra lá no passado. Sabe, tipo Romeu e Julieta, que as famílias elas ficam tretadas, mas nesse caso não seria a família, é o povo que fica com algum tipo de conflito. E aí você vai tentar fechar um negócio, um trabalho, uma parceria, ou entrar em um relacionamento, qualquer coisa que se relacione com aquele outro povo, e aí, não vai. Como diria a minha avó, o santo não bate. Sabe, que você olha a pessoa e fala, essa pessoa aí, ela não sei, não vai. Esse sotaque, essa voz, esse jeito de falar, aí você racionalmente percebe, nossa, mas não faz o menor sentido, o sotaque é bonito, né? É uma voz bonita, é um jeito de falar bonito, por que isso me incomoda? Não faz sentido. Tipo, você começa a se julgar e a se autopunir porque você sabe que esse é um movimento xenofóbico, que isso é uma coisa horrível, é uma coisa que não faz o menor sentido, já que todo mundo é ser humano, né? E aí você começa a se culpar e fala, cara, mas por que eu estou sentindo isso? De onde é que vem esse negócio? De onde é que vem esse programa? É uma crença. E essa crença está impedindo você de criar uma realidade melhor, em conexão com aquele povo, por exemplo. Porque aquilo ainda não foi resolvido, ainda tem ressentimento, ainda tem raiva, ainda tem rancor, ainda tem
Alguma coisa que está ancorando você com aquele povo que não foi resolvido. Isso pensando no aspecto especificamente, né, de linguajar daquele povo. Poderia ser por conta da cultura, algo cultural daquele povo que não se encaixa de jeito nenhum, mas da mesma forma, possivelmente vem por conta de algum aspecto genético que está instalado no seu genoma e ainda está fluindo em você porque ainda tem uma utilidade. Aquilo ainda serve em algum nível para você, porque se não servisse, você já tinha soltado. Então, se ainda está com você, é porque ainda tem algum tipo de utilidade. E aí, para reprogramar isso, é importante a gente entender a utilidade, por que aquilo se manteve na família. Porque a gente pode pensar, igual Darwin, né? Na evolução das espécies. Se mantém aquilo que nos auxilia a nos perpetuarmos, ou seja, ficarmos vivos. Então, de alguma forma, acreditar que aquele povo não era legal serviu, talvez, para o seu bisavô ficar vivo. Por quê? Porque ele estava em guerra, por exemplo. Né? Era importante ele conseguir reconhecer a pessoa daquela outra nação para rapidamente saber, opa, essa pessoa aqui, eu estou em perigo perto dela. Estou em perigo perto dela, logo ela não é a pessoa que eu quero ficar por perto. Logo, eu não quero fazer parceria com ela, eu não quero ter relacionamento com ela, não quero fazer negócios com ela, de vender e comprar coisas, de etc., qualquer coisa que seja. Blindagem fecha, a realidade criada em conjunto com aquela outra pessoa está bloqueada. Por quê? Existe uma crença no meio do caminho, né? Esse exemplo é bastante comum, porque várias pessoas têm isso, mesmo que inconscientemente ainda não olharam para trabalhar isso, e aí impede você de trabalhar com outro povo. Inclusive tem até as piadas aí putz, não dá nem para falar que é piada, né? As maldades xenofóbicas mesmo, que são ditas aí popularmente em relação a vários povos. Aqui no Brasil tem vários que a gente às vezes não percebe. Tem palavras que a gente fala ainda que estão reforçando algumas crenças. Por exemplo, se a gente fala em relação à palavra, vou falar a palavra aqui entre aspas, sinto muito por trazer essa palavra, mas eu preciso dizer, para dar um exemplo, né? A palavra judiação. De onde vem isso? Judiação. Olha a etimologia, a gente está falando de judeu, o judeu sofrendo. Vê a pessoa sofrendo, ai que judiação. Tipo, como se fosse um pobre judeu ali. A gente está criando no nosso contexto ainda a realidade que eles ainda estão sofrendo. Não estão mais. Já foi, aconteceu. Isso a gente não pode negar de jeito nenhum. Mas a gente não precisa continuar trazendo isso por aqui agora. São algumas palavras como essas que a gente utiliza, que a etimologia delas, ela não traz algo realmente pertinente mais para a nossa realidade. Se você vê uma pessoa sofrendo, fala, olha só, a pessoa está sofrendo, como que a gente pode ajudar? Não precisa falar, judiação. Entende? Não é uma coisa que está potencializando, né? Parece bobo uma palavra como essa, mas lembra, as palavras criam a sua realidade. Se você está criando uma realidade, expressando para o mundo uma memória de extrema dor de um povo, que talvez você faça parte em algum nível, inclusive, você está trazendo essa dor para você, e essa dor está criando a sua realidade, está manifestando aquela situação, não daquela mesma forma, mas talvez alguns sentimentos semelhantes, mesmo que em um nível muito, 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 muito mais baixo, ainda bem que muito, muito mais baixo, né, na sua vida. E aí isso também precisa ser reprogramado, né? Esses preconceitos, esses afastamentos, essas palavras que não cabem mais. Tem uma outra palavra que eu falei uma vez, e aí eu fui corrigido por uma moça, fiquei muito grato. A palavra era denegrir. Denegrir, a etimologia dessa palavra quer dizer tornar negro, tornar preto, tornar aquilo escuro. É isso que quer dizer a palavra denegrir. E ao que ela se refere? Ela se refere a você apontar para uma pessoa que é uma pessoa que tem a pele escura, a pele negra, a pele, né, característica africana principalmente, mas não só, tem outros lugares do planeta que tem uma pele semelhante a essa, né, e afirmando o quê? Que aquilo é algo ruim. Isso também não é algo interessante, algo que não faz o menor sentido, mas e você ainda está cocriando essa realidade. André, mas é só uma palavra, isso é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Essa é uma palavra que foi utilizada lá em, 1600, 1700, quando as pessoas brancas queriam se referir negativamente a uma pessoa que era negra. Não é algo que você quer colocar no seu dia a dia. Não é algo que você quer manifestar nas pessoas à sua volta. Não faz o menor sentido. Essa realidade precisa ser descriada. Hoje, o que já aconteceu, já aconteceu. O que a gente consegue fazer hoje para mudar essa realidade que agora pode ser criada de uma maneira diferente? Se algo é ruim, afirme. Isso é ruim. Isso é tornar essa coisa ruim. Diga que é tornar a coisa ruim, não diga que é tornar ela
que é tornar ela negra, que é o que essa palavra quer dizer, com a intenção de dizer que é ruim, mas não é. Então, ressignificar é muito importante para que a gente comece a curar esses padrões. Eu vou trazer um outro exemplo que talvez faça mais sentido do que esse que eu trouxe, inclusive, para vocês, que é o exemplo de... Aí é uma crença que talvez seja até uma crença ainda mais profunda, que é uma crença em nível histórico, que é uma crença de povos, por exemplo, de grupos. Se você é homem, por exemplo, talvez você acredite em algum nível, inconscientemente, lá no seu subconsciente, que as mulheres, elas são suas escravas, por exemplo. Que realidade você está criando? Uma realidade na qual você vai procurar mulheres escravas e você não vai encontrar, e aí logo que você não encontra, você pode acabar entrando em movimentos violentos, em movimentos agressivos ou em solidão de dizer, e aí criar uma outra crença em cima dessa de que as mulheres elas não prestam, de que elas são ruins. Por quê? Porque elas não são suas escravas, logo elas são ruins, logo é melhor você ficar sozinho, e aí talvez você faça algumas outras coisas que são ainda piores do que isso, co-criando uma realidade que não tem nada de interessante para você. E aí o inverso, a gente pode pensar em você é uma mulher e está me assistindo e você acredita que os homens não prestam, que homem é tudo traste, que homem é tudo usurpador, etc, etc. O que você está criando? Exatamente isso. Vai atrair exatamente esse tipo de homem. Ah, os homens são emocionalmente indisponíveis. Você só vai atrair homem emocionalmente indisponível. E talvez você também esteja emocionalmente indisponível. Aí agora independe do sexo da pessoa, né? Então, é perceber isso. Eu vou repetir várias vezes isso. As suas crenças, elas criam a sua realidade. Então, se você quiser ter uma realidade melhor, você precisa transformar, modificar essas suas crenças, soltar aquilo, desinstalar, dar lá o delete naquele programa que não serve mais e instalar um novo no lugar, um novo programa que faça realmente sentido dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Então, essas crenças de homem não presta, mulher não presta, são as mais comuns, assim, pensando nesses níveis de povos, por exemplo, ou de grupos de homens, de mulheres. A gente pode pegar de grupo religioso também. Ah, a minha religião é a religião certa, ela é a única religião verdadeira. E todas as outras? Por que a sua é a certa, a sua é a verdadeira? Você está criando uma barreira de que nenhum aspecto das outras é bom. Todas elas podem ter aspectos que não são legais. Assim como a sua talvez tenha aspectos que não são legais e você não olha, ou você fecha os olhos para isso, né? Mas todas têm algum aspecto legal. No mínimo um, que é qual? Todas elas, em algum nível pelo menos, tentam levar a pessoa até a conexão com o amor. Senão elas não teriam esse nome de religião, elas seriam, sei lá, alguma outra coisa. Em suma, a palavra religião quer dizer isso, reconectar, religar a pessoa com algo maior relacionado com a energia do amor. Então todas elas têm esse preceito, né? Tem esse... Não sei se preceito é a palavra certa, tem essa premissa, isso, tem essa premissa de fazer isso. Então por que a sua é melhor? De onde vem isso de verdade? Talvez o grupo, lá, sei lá, volta nas cruzadas, né? Aí tem lá o pessoal da Igreja Católica com os templários, e aí existe os persas, que eu não sei qual que era, o que eles cultuavam na época, aí tinha os muçulmanos com Alá, e aí tinha sei lá o que, não sei o que, e todo mundo brigando ali, aquilo em nível muito, muito antepassado, muito, muito histórico de povos, e até hoje isso está incrustado no seu DNA, fazendo com que você vai fechar negócio com alguém daquela outra religião. Ah, essa pessoa aqui, não sei, ela é de tal religião, é diferente da minha, né? Ela tem uma cor diferente da minha, ela tem um sotaque diferente do meu. A gente volta mais uma vez na coisa do preconceito ou no receio. Não, mas essa pessoa aqui é um homem, ou essa pessoa aqui é uma mulher, ou essa pessoa aqui, ela, sei lá, tem cabelo comprido, não tem cabelo curto, não segue a risca aquilo que eu aprendi desde que eu sou criança, de que um tem que ter o cabelo curto, o outro tem que ter cabelo comprido, ou todo mundo tem que ter o cabelo curto, ou todo mundo tem que ter o cabelo comprido, etc. São o quê? Programas. E todos eles vão barrar de alguma forma. E algumas dessas barreiras, elas, como eu disse, elas fazem sentido, elas te protegem, né? Se você vê uma pessoa agressiva, aí você tem a crença de que pessoas agressivas são perigosas, pô, essa crença é boa, ela está te protegendo, ela faz sentido, né? Pessoas agressivas são perigosas, acho que todo mundo concorda com isso, né? Mas você vê, por exemplo, uma pessoa que ela está pacífica ali no processo dela, mas ela tem, às vezes, uma característica física, uma característica da fala, né? Qualquer aspecto que não revele violência, por exemplo,
e você falar, essa pessoa não é confiável, ela é perigosa. Por quê? De onde vem esse medo? E aí esse medo vai impedir você de criar relação com aquela pessoa, em qualquer nível. Aqui eu estou aprofundando muito em relação, pensando em negócios, em parcerias românticas, em parcerias de trocas, etc., né? Compra, venda, etc., mas em qualquer aspecto, tá? Para a gente olhar sob esse prisma também, para que aquilo está servindo, né? Agora, beleza, dei vários exemplos para vocês sobre crenças e exemplos de o que pode dar ruim se você não reprogramar na sua vida. E tem N exemplos que a gente pode pensar, inclusive de partes de você que você não aceita, como o seu nome. Tem no meu canal um exemplo que eu falo sobre isso. Quando eu resolvi o meu nome, que eu não aceitava ele de jeito nenhum, era uma crença que eu tinha de que eu precisava deixar de ser uma parte de quem eu era para ser aceito pela minha família naquele momento. Umas crenças assim que a gente desacredita quando a gente vê, né? Mas agora vamos para como não resolver isso, como não é a melhor forma de você efetivamente resolver. Pode ser paliativo, mas não necessariamente resolve, né? Que é você ficar fazendo afirmações. Você vai lá, pega o seu caderninho das afirmações, aqui ó, tem lá o seu caderninho, você vai lá e todo dia escreve, e aí faz decreto, fecha o olho, visualiza, se vê naquela experiência, se vê naquela vida, eu tô lá, eu quero viver, já tô, etc. E aí na sua cabeça você vê a pessoa que é de outro povo, que é homem, que é mulher, ou que é criança, ou que parece o seu avô, parece a sua avó. E aí, na sua visualização, já... não, mas essa pessoa aqui eu não vou ver. Deixa ela de lado, né? Essa aqui não está participando. Essa realidade ela já não vai se criar, só por isso, né? Porque você está começando a empurrar para o lado o que você não quer ver, né? Mas o ponto é, só afirmar não vai resolver. Pode ser que você consiga dar uns passos a mais. Não vou dizer que isso é inútil, mas não vai resolver. Por quê? O programa que está lá no fundo ainda está rodando. O que você está fazendo? Você está jogando, alegoricamente, tá? Você está jogando purpurina por cima. Ah, é purpurina. Eu sou luz, eu sou amor, eu sei como ter um relacionamento, eu sei como lidar com o povo X, eu sei como respeitar o povo X, eu sei que todas as pessoas são iguais, que todos nós somos irmãos, etc. Purpurina, ó, várias purpurinas em cima. Mas a crença, ó, o negoção, tá lá ainda. Não, esse povo é isso, esse povo é aquilo. Homem é isso, mulher é aquilo, criança é isso, velho é aquilo, etc. A crença ainda tá lá. Porque ela ainda te protege de algum nível, né? E a purpurina, que é a sua afirmação, a sua visualização, isso não vai resolver. Isso vai fazer com que talvez você consiga dar alguns passos a mais, mas não vai resolver, porque ainda vai continuar na espreita, só esperando para sair e causar um tumulto na sua vida quando o negócio sair. E aí, como é que você resolve de verdade, efetivamente, né? Que é o que fala desde o começo, né? Você reprogramar suas crenças. Como é que você reprograma, André? Não é assim? Não é sobrescrevendo? Não é sobreescrevendo, porque não vai se sobreescrever. Por quê? Porque aquilo tem algum ganho. E você, como ser humano que sobreviveu, pensando em lei darwiniana, né? Sobreviveu a partir de ter aquilo dentro de você, não vai soltar aquilo de jeito nenhum sem você manter o benefício daquilo. É óbvio que esse é um processo inconsciente, né? Então você precisa reprogramar as suas crenças de uma forma que é além desse ponto de ficar afirmando, repetindo, memorando, etc. Embora, mais uma vez, essa é uma forma que auxilia no processo, mas não é uma forma que resolve, porque ela não tira, ela não substitui, melhor dizendo, aquilo que está lá. Então, como que você faz isso? A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar a raiz da questão. Sei lá, vamos imaginar que você tem a crença de que... vou pegar uma diferente aqui. A crença de que eu não consigo sozinho. Sei lá, me veio essa crença aqui na cabeça. A crença de que você não consegue sozinho. Você sempre precisa de alguém para fazer junto com você. Sabe aquela pessoa que toda hora pede para outra pessoa ficar olhando o que ela está fazendo, fica pedindo opinião toda hora, pede para fazer junto com ela, para dar uns pitacos ali, sem ela ter terminado, ela está no começo ainda, nem no meio, ela está no comecinho, ela quer que a pessoa faça junto, ou que a pessoa veja fazendo, por exemplo, tá? Não é exatamente isso, tá? Mas a pessoa não acredita que ela consegue fazer sozinha. Não consigo fazer sozinha. Beleza, essa pode ser uma possível crença, ela acha que não consegue sozinha. Mas onde é que vem isso? Qual que é a origem verdadeira dela achar aquilo que ela não consegue, que ela tem dificuldade de fazer sozinha? Aí você vai ter que buscar dentro dela de onde aquilo vem.
Para que aquilo está servindo para ela? E como que você pode fazer isso? Através de um processo de meditação, através de um processo de busca interior, de tentar achar quando que eu senti isso? Quando que eu comecei a achar que eu não conseguia fazer as coisas sozinho ou sozinha? Quem foi que falou isso para mim? Tem alguém que me falou isso? E talvez você se lembre de algum professor, algum colega de escola, né? De algum primo, prima, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, alguém falando isso para você. Né? Ou se ninguém falou isso para você, você vê alguém tendo dificuldade em fazer as coisas sozinho, você entender, nossa, sozinho é muito mais difícil, né? Poxa, se tivesse alguém ali para fazer junto ia ser muito mais fácil, mas não tem ninguém, a pessoa não consegue, ela está sofrendo, você está assistindo aquilo, principalmente quando você é criança, não só quando é criança, pode ser adulto também, mas principalmente quando é criança, e achar que aquilo é realidade. Transforma-se em uma crença, e aquilo vai continuar como crença, se arrastando dentro de você e se manifestando, e se reprovando, ou seja, provando de novo que aquilo é real para você na sua vida, todas as vezes que for possível. E aí, encontrar um lugar que você talvez tenha visto aquilo, ou tenha vivenciado aquilo, e aí tenha entendido, sozinho não dá para fazer. Ou, se for em você, alguém falou para você quando você era criança, por exemplo, num exemplo desse, de que você não era capaz de fazer sozinho, de que, sei lá, a sua irmã ou o seu irmão era melhor para fazer isso, você precisava do seu irmão ou da sua irmã para fazer aquilo. E aí você começou a acreditar que você é pior do que as outras pessoas, por exemplo. Eu sou pior do que as outras pessoas. Aí, na verdade, a crença não é eu não consigo fazer sozinho, a crença é eu sou pior que as outras pessoas. Por exemplo, tá? Esse é um exemplo aleatório, porque né, é um processo individual de cada pessoa, mas aí o mergulho é justamente esse, você cavar dentro de você, né, através de uma meditação, através de um momento de silêncio, de introspecção, de buscar na sua memória isso. Achou esse lugar? Aí o que você vai fazer? Você vai ter que modificar. E como que você faz isso? Pode ser que empiricamente, ou seja, praticamente, automaticamente, quando você vê, percebe, reconhece o lugar, aquilo já perde poder, já perde força. Não está mais no seu inconsciente, não está mais desacordado dentro de você, vamos dizer assim. Você já tomou consciência. É claro que isso é nessa existência, né? Se for algo da sua genética, algo da sua ancestralidade, aí o processo é diferente, é outro, mas vamos falar sobre esse em específico agora. Sobre você mesmo resolver nessa sua vida, nessa busca. E encontrou? Tenta entender. Para que isso me serviu? Racional mesmo. Para que isso me serviu? Por que eu ainda mantenho isso até hoje? Será que eu tive algum benefício de achar que isso era certo? De achar que isso era real? Ou não faz o menor sentido. Poxa, talvez mentalmente, racionalmente não faça o menor sentido. Mas e emocionalmente? O que emocionalmente isso me traz? Né? Eu dei um exemplo num outro vídeo falando em relação à crença da escassez, por exemplo, de que, num exemplo, quando a pessoa ela se sentiu escassa, toda vez que faltava para ela se sentia pertencente à família, porque todas as pessoas da família falavam de falta. E ela entendia, quando eu falo de falta, eu me sinto acolhida, eu me sinto parte. Então ela criou a crença de que a escassez me traz acolhimento. Isso é uma crença, está criando a realidade. Então ela vai constantemente criar a realidade de que ela é escassa, de que ela está faltando, de que ela precisa de ajuda. Para quê? Para ela ser acolhida, para ela receber abraço, para ela se sentir pertencente. Essa é a realidade que ela está criando. Por quê? Porque ela está com essa crença. E aí não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro é sujo, com o dinheiro do mal, com eu não sou capaz. Não tem nada a ver com isso. A crença dela é eu quero ser acolhida e eu aprendi dentro do meu sistema de crenças que ser acolhido é ter escassez. Porque quando eu sou escasso, eu ganho atenção, eu ganho carinho. Por exemplo, né? Então são umas crenças assim que às vezes racionalmente elas não fazem sentido, mas o nosso subconsciente ele não é racional, preto no branco como a gente é. Ou às vezes mas de uma outra forma, de uma forma que parece subliminar. Porque o benefício está vindo, mas às vezes o pagamento é muito maior do que o benefício e aí o subconsciente não entende isso. Para ele só está indo e vindo. E aí precisa reprogramar isso dessa forma empírica, como eu falei para vocês, ou dentro de um processo utilizando ferramentas, utilizando técnicas ou passando em processos terapêuticos. Tem vários caminhos para você fazer isso. Aqui dentro do meu canal, eu passo para vocês alguns caminhos para que vocês possam fazer isso. Aqui eu falei de uma forma empírica que vocês podem fazer com vocês também. Mas os cursos, as formações que eu ofereço são justamente para ajudar também nisso. Reprogramar para o quê? Criar uma realidade melhor, criar uma realidade mais interessante.
Então começa a perceber a sua vida aí à sua volta. Percebe um pouquinho. O que eu estou criando? Eu estou vivendo a vida que eu realmente queria viver? Eu estou vivendo a vida dos meus sonhos? Não. Por quê? O que está me impedindo? O que está no meio do caminho? Qual que é a crença que está na frente dessa minha realidade que eu quero viver, que eu preciso entender, que eu preciso reprogramar, que eu preciso superar? Entende isso. Quando você entender de onde vem essa crença, como ela serviu para você até hoje e ressignificá-la, a sua realidade vai começar a mudar. Então faz esse exercício, manda para outras pessoas que talvez precisam desse vídeo para fazer esse exercício também, começar a buscar esses aspectos que precisam ser transformados, que ainda tem muita história para a gente falar daqui para frente em relação a como criar a sua realidade, como que as crenças impactam nesse caminho, e aí você soma, depois de reprogramar, as afirmações, continua colocando as afirmações, as visualizações, que isso é bom. Só que depois de reprogramar as crenças. Reprograma as crenças e aí reforça com essas afirmações. Gratidão, compartilhe o vídeo com quem você acredita que precisa, né? Deixa o like para ajudar a gente a espalhar esse conteúdo pela rede, por todos os canais que forem possíveis, e nos vemos no nosso próximo encontro. Abraço!